Tá chegando a Páscoa, né? Você sabe como que marca a data? Você sabe o que significa essa data? Olá, bem-vindo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa, esse período que antecede a Páscoa. A Páscoa era uma tradição dos judeus comemorando a saída do povo hebreu do Egito. Lembra das 10 pragas? Lembra como que o anjo do Senhor passou sobre as casas dos egípcios e levou o filho mais velho embora. Foi o anjo da morte. Entretanto, os filhos de Israel, os hebreus, eles passaram sangue de um cordeiro nos umbrais, né, na parte de cima e na lateral das portas, e o anjo do Senhor passou por cima. Então a Páscoa significava para eles essa passagem do anjo vingador, que acabou libertando o povo de Israel e preservando os seus filhos mais velhos. Essa praga não atingiu eles. Isso era uma festa comemorada durante um tempo depois do exílio babilônico, que é cerca de 400 anos antes de Cristo. Essa festa estava esquecida, mas com a reconstrução do templo, por Esdras e Neemias, essa festa foi revitalizada. E na época de Jesus, então, todo homem acima, chamava-se de varão, né? Todo varão acima de 12 anos, residente num raio de 25 quilômetros de Jerusalém, esse homem era obrigado a participar da festa da Páscoa. Então, quando chegava essa época, a cidade de Jerusalém, ela quintuplicava a sua população. Era o terror para os romanos. Era uma festa para os judeus, mas era um terror para os romanos, que imagina uma cidade que já é grande, ter a sua população quintuplicada. Era uma condição perfeita para você ter alguma confusão. Pois bem, cadê Jesus? Bom, nós estamos aí uns 10, 15 dias antes da festa da Páscoa. Jesus já ressuscitou Lázaro. Lázaro ficou 3 dias morto, estava fedendo. Jesus ressuscita Lázaro de um modo tremendo, uma coisa absurda. Ele já tinha todo o ministério de 3 anos fazendo milagres, mas essa de Lázaro foi algo assim notório, algo absurdo. Jesus ruma então para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Agora havia chegado a sua hora de sofrer, a sua hora de se revelar como um sofredor. Então ele marcha irresoluto, né? Ele vai para Jerusalém, ele passa por Jericó. Jericó é uma cidade, uns 20 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. É uma cidade que fica numa depressão, é cerca de 400 metros abaixo do nível do mar, é a cidade mais baixa do mundo, né? Abaixo do nível do mar, 400 metros. E Jericó era uma cidade linda, era uma cidade maravilhosa, era conhecida por suas palmeiras, seus sicômoros. E em Jericó, Jesus faz 2 milagres. Lá ele cura o cego Bartimeu e lá ele também tem a conversão de Zaqueu, que era um publicano. E de Jericó, então, ele parte para Jerusalém. Uma multidão assim enorme de pessoas. Já tinha muita gente subindo para Jerusalém, mas tinha muita gente seguindo Jesus pelos milagres que eles haviam visto. Pelas coisas absurdas. Vão lembrar do milagre de Lázaro aqui. Então é uma multidão seguindo Jesus. Jesus agora marcha para a cidade. As pessoas acham que Jesus foi capturado, que Jesus foi um mártir. Não. Jesus se entregou. Tá? Então Jesus agora sobe para Jerusalém. E quando ele está chegando em Jerusalém, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Então agora nós vamos para o livro, né, de Mateus. Você sabe, né? É o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 11. Então você entendeu o contexto? Jesus está subindo para essa festa grandiosa que é a Páscoa. Então ele não queria ficar escondido, não. Ele queria que o que fosse acontecer fosse mostrado para uma multidão gigantesca. Lembra? A população quintuplicava na festa da Páscoa. Então vamos lá. Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim.
Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus mandou pegar um jumentinho, numa cidadezinha que estava logo à frente, e falou para os discípulos: se eles te perguntar, fala que o Senhor precisa, mas que já já a gente devolve. E aconteceu exatamente dessa forma. Eles foram até essa cidadezinha, tinha lá um jumento amarrado lá de uma jumentinha, eles trouxeram os dois para Jesus. Jesus monta nesse jumento, do lado da jumentinha, e faz uma entrada triunfal em Jerusalém. Por que ele não entrou num cavalo branco, com uma espada enorme na mão, e um exército atrás? É porque isso é o que os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias político, um Messias de força, né? Um enviado de Deus para colocar o povo judeu acima de tudo e de todos. E na realidade o que vinha era um rei para nossa redenção, para sofrer pelos nossos pecados. Então ele vem humilde e sofredor, montado numa jumentinha. E isso, o profeta Zacarias, lá em 9:9, Zacarias é Velho Testamento, ele já havia previsto isso daí. Então ele fala que ele subiu nessa jumentinha para cumprir essa profecia. Os 4 evangelhos tratam dessa entrada de Jesus em Jerusalém e cada um aborda de uma maneira um pouquinho diferente. Então eu vou voltar aqui, eu acabei de ler Mateus. Agora eu vou trocar e a gente vai para Lucas. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, João, nós estamos lá no Novo Testamento. Então Lucas 19. Ele também está retomando a história do jumentinho, tá? Então levaram-no a Jesus. Levaram-no o quê? O jumentinho. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Você tem uma multidão esperando em Jerusalém, você tem uma multidão que está subindo com Jesus ali de Jericó, essas multidões se encontram e vira uma loucura, todo mundo louvando a Deus, dando glória a Deus, jogando roupa para Jesus pisar em cima com o seu jumentinho, jogando ramos de árvores por ali. E olha só, hein? Em menos de uma semana, essa mesma multidão ia mandar crucificar Jesus. Mas nós não estamos nisso ainda, né? Nós estamos uma semana antes da morte de Jesus. Então, eu fui para Lucas aqui. Vamos continuar aqui, ó. Então, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, exclamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, e a rodearão, e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra,
porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Eu juntei aqui duas passagens da Bíblia. Numa, está todo mundo falando Hosana, Hosana. Hosana não é um nome, viu? Hosana significa salva-nos. Então a multidão gritando, salva-nos, tendo Jesus como um salvador. Mas vamos lembrar que eles queriam um salvador político. Então Jesus para na frente de Jerusalém, montado nesse jumentinho, que o povo está lá balançando os ramos, está lá jogando a roupa para pisar em cima, e ele chora. Por que ele chora? Porque é uma cidade, agora a gente está 800 metros acima ao nível do mar. Ele estava lá em Jericó, 400 metros para baixo, agora ele está 800 metros para cima. Ele chora porque é uma cidade que nunca reconheceu Jesus. É uma cidade que sempre matou os seus profetas, foi sempre um povo difícil, um povo terrível. E os fariseus falam, escuta, você vai deixar esse povo ficar falando isso? Ele fala assim, se esse povo ficar quieto, as pedras vão clamar o seu nome. Só que essas pedras, as pedras de Jerusalém, as pedras do templo, pedras enormes, lembrando que esse templo de Jerusalém era uma das maravilhas da antiguidade, no ano 70 depois de Cristo foi totalmente destruído. Houve um cerco terrível dos romanos contra Jerusalém, foi terrível, terrível, terrível. Você teve até canibalismo, você teve mãe matando os filhos e comendo os filhos nesse cerco de Jerusalém. É esse dia que o pessoal católico chama de Domingo de Ramos e que tem aquela missa que o pessoal leva lá uma folhinha para ficar balançando. Na realidade é um dia muito triste, é uma entrada triunfal de Cristo na cidade de Jerusalém, mas é um dia muito triste, porque essa mesma multidão que está lá balançando, falando glória, hosana e não sei o quê, é essa multidão que vai rejeitar o Senhor Jesus. E um dia eu já fiz parte dessa multidão, talvez você faça parte dessa multidão que rejeita o Senhor Jesus. Que coisa triste, né? Jesus chorou por essa multidão. E dentro da sua benevolência, Jesus nos dá o seu perdão. Dentro de uma semana depois disso, ele vai morrer, né? Ele vai morrer na sexta-feira e vai ressuscitar no domingo de Páscoa. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Aí eu falo também direito como é que é marcada a Páscoa, que é o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, logo depois do começo do outono aqui para a gente no nosso hemisfério. Mas que você possa fazer parte não dessa multidão que falou glória à toa, mas que você possa fazer parte da multidão que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus entra como um rei em Jerusalém, mas é um rei incompreendido. Nem os seus discípulos entendiam direito o que estava acontecendo. É só depois da sua ressurreição é que ele consegue explicar com clareza para todos os seus discípulos, para todos os seus apóstolos, o que é que tinha acontecido. Por isso que a gente precisa estudar a carta dos apóstolos, a gente precisa estudar todo o Novo Testamento. Que você tenha uma semana super abençoada, que você possa usar esse período para refletir sobre se você está só no embalo falando um glória a Deus, ou se você está de fato com Cristo no seu coração. Falando mais uma vez, meu tempo está acabando aqui, só tenho 15 minutinhos. Eu falo mais uma vez, que você possa entregar a sua vida para o Senhor Jesus e que você possa ter essa paz que só Jesus pode dar. Que você tenha uma linda e abençoada semana. A gente se vê no próximo vídeo, no qual eu vou falar mais da Páscoa. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau. Se você está me vendo no YouTube, não custa nada você curtir, você se inscrever no canal e você divulgar para algum conhecido seu. Um grande abraço, tudo de bom.